Secretária, foi apresentado os valores do orçamento com relação ao ano 2018. Falando ainda em 2017, nós estamos prestes a entrar em novembro. Já se tem por parte da Secretaria de Fazenda um número do que a Prefeitura não vai conseguir arrecadar desse ano de 2017? Nós apresentamos hoje a Lei Orçamentária 2018 e nós fizemos, sim, um quadro até demonstrativo aqui nessa audiência dos percentuais que a gente estima não arrecadar, né? A gente verifica em que alguns casos são os valores do governo federal e estadual que não estão acontecendo, mas que nós precisamos sempre, como nós fizemos este ano, olhar para dentro do orçamento da União, olhar para dentro do orçamento do Estado e colocarmos o que está estimado para a Cachoeira do Sul. Mesmo que a gente saiba que hoje não está sendo realizado, eu não posso deixar de colocar este valor para 2018, porque eu preciso deste lastro para que as despesas efetivamente ocorram. Já deu para ter uma ideia se a baixa foi na arrecadação municipal ou nos recursos que vêm da União e do Estado para a Cachoeira? Nós verificamos, por exemplo, que o Estado está mandando aquilo que estava previsto para o ICMS, mas em compensação às transferências dos chamados fundo a fundo, como da saúde, ele deixará de repassar em torno de 5 milhões e 600. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que vem do governo federal, a gente estima receber 3 milhões a menos. Então, a gente tem ponto a ponto cada recurso em que o governo nos disse, tanto federal quanto estadual, o que iria nos repassar e o que a gente está verificando que muito provavelmente não ocorrerá. O valor de 20 milhões que, na verdade, ficou ou ficará, é uma previsão que vocês apresentaram aqui para 2018, dos restos a pagar. Isso também inclui o FAPES? Isso tudo são estimativas, né? A gente acha que poderá acontecer isso, mas a gente não tem, a gente vive isso todos os dias. Por exemplo, por que eu disse dos 20 milhões? Hoje a gente tem um projeto de lei que tramita na casa pedindo o reparcelamento do nosso fundo de aposentadoria. Então, se nós olharmos o débito que nós temos do exercício anterior, que ainda está em negociação, com que a gente não está conseguindo arcar este ano, por isso que a gente chega nessa estimativa. Então, é um quadro que ele vai se modificar dia a dia. Por exemplo, se esse valor ele for parcelado, a gente tem essa modificação. Então, a gente só tem esses números efetivamente mais para o final do ano, porque a gente depende das receitas que são repassadas para que a gente possa saber o quanto a gente consegue honrar. Há um questionamento por parte dos vereadores porque se aumenta o número da previsão orçamentária, mas na verdade não há uma compensação quando os números são reais. Não seria um erro estratégico ou alguma coisa parecida com isso, já sabendo que o orçamento previsto para o ano que vem pode ser que não seja alcançado? Quando a gente olha para o orçamento em números totais, essa informação, o orçamento de 2018 é maior do que o orçamento de 2017 e a gente efetivamente está observando que os recursos não vêm. Acontece o seguinte, nós temos uma queda em relação aos impostos que são os recursos, as transferências correntes que vêm do governo federal e estadual, mas os demais recursos, tipo emendas impositivas, a gente verifica que o governo federal está distribuindo emendas impositivas. E essas emendas impositivas, Cachoeira está se habilitando. Então, isso faz com que a gente demonstre uma queda na arrecadação dos repasses dos impostos. Em compensação, a gente está pleiteando e a gente tem convênios e emendas impositivas que estão sendo tratadas com o governo federal, que faz com que a nossa receita de capital aumente. Por isso que quando a gente olha para um total do orçamento, ele aumentou. Só que aquelas receitas que são para custeio, o nosso dia a dia que a gente tem, esse está havendo diminuição. Agora, aquelas que são para investimentos, que são convênios que têm finalidades específicas, os governos estão mandando federais e estaduais. Dá para se ter uma ideia de qual foi a área do município que teve um déficit maior com essa falta da arrecadação? Podemos dizer que é a saúde. O governo estadual provavelmente deixará de transferir nos recursos que a gente chama de fundo a fundo para a saúde 5 milhões e 600. E o governo federal 7 milhões. A judicialização não seria uma saída? Isso já está sendo elaborado, né, na Secretaria, na Procuradoria Jurídica, para que seja feita essa cobrança dos governos estaduais e federal, estadual e federal.